Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Hoje é a segunda aula do sexto módulo falando sobre a Bíblia. A gente vai estar falando hoje sobre a revelação da palavra. A revelação é mostrar, trazer à luz, contar um segredo. E Deus usou a Bíblia para contar os segredos dele para nós, para nos mostrar quem Ele é, para que tenhamos conhecimento do Pai amoroso que Ele é e dos planos dele para a nossa vida. Uma das formas da revelação da palavra é através da natureza. A gente tem aqui os Salmos 19, do 1 ao 6, e Romanos 1, do 19 ao 21. Ali está falando que nós podemos entender e ver que Deus se mostra a nós, quer crentes, quer não, a sua criação. E todos temos a oportunidade de reconhecer a sua soberania. Quando contemplamos a natureza, quando contemplamos a criação de Deus, seus animais, o céu, o mar, o sol, toda a criação de Deus, nós estamos contemplando aquilo que Ele criou. E em Salmos 19, do 1 ao 6, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Não tem como não enxergar que é uma criação perfeita, que homem nenhum poderia ter criado. E ali nós temos visível a glória de Deus ali, a soberania de Deus, o quão perfeito Ele é e o quão incrível Deus é por criar coisas tão perfeitas. Não tem outra palavra, né? A revelação da palavra através da providência, que Deus provê nas nossas vidas aquilo que precisamos. A providência é a execução do plano, do programa de Deus em dispensar às nossas vidas o que precisamos. Em Gênesis 50, 20, fala sobre José. Eu vou abrir aqui para vocês. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Deus usou a maldade, conseguiu transformar a maldade que os irmãos cometeram contra José em uma bênção, em uma vitória sobre aquele povo que ia morrer de fome, que iria talvez sumir por conta da falta de alimentos, da seca que iria vir. Deus usou a vida de José para estar ali cuidando de todo o povo dele. Em Romanos 8, 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra se completa muito bem falando sobre a vida de José. José, ali todas as coisas cooperaram para o bem da vida de José, da vida do povo de Deus, né? E eu quero ler para vocês Isaías 54:17, que diz: mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor disse isso. A revelação da palavra através de milagres. Nós temos vários milagres que Jesus fez na Bíblia, milagres que eu acredito que vocês já tenham vivido, mas eu quero ler um para vocês, o de Êxodo 4, do 1 ao 9, que diz: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor:
que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E Moisés lançou na terra o bordão e virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou um bordão de novo. E o Senhor disse assim: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito de novo. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, e talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda não crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então são 3 milagres ali que Deus fez perante Moisés. Um momento ele estava com um cajado, e esse cajado, para se apoiar, se tornou uma serpente. O segundo, que a mão dele ficou leprosa. E o terceiro, que ele ia transformar toda a água em sangue. Então vejam que são coisas extraordinárias. E claro que em Êxodo ali teve vários milagres que Deus fez, coisas extraordinárias, mas também temos vários milagres que Jesus fez e que estão no Novo Testamento. Então estejam dando uma olhada para vocês verem, mas que isso é uma revelação da palavra, isso é uma revelação de Deus. E a revelação também da palavra acontece através da comunicação direta. Eu quero ler para vocês Deuteronômio. Deixa eu achar aqui. 34:10. Aqui. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Hoje, através de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Mas antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, isso não acontecia. Deus falava ao seu povo através de profetas e no tempo de Moisés, ele falava face a face com ele. Em Números 12:8 diz: pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar com o meu servo Moisés? A falar contra o meu servo Moisés. Eu não sei se falei certo. Nessa passagem, o Senhor está falando a Arão e Miriam. Ele pediu para que eles entrassem na tenda sagrada, e o Senhor desceu como uma coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda e falou com eles. E pediu para que eles escutassem que quando havia profeta entre eles, ele aparecia em visões e falava com eles em sonhos, mas com o servo Moisés era diferente, porque era face a face. Veja que extraordinário isso. E hoje nós temos livre acesso a Deus, nós temos a revelação da palavra de Deus e podemos ter acesso a isso, ter acesso a esse relacionamento face a face com Deus, sem precisar de intermediários, né? A revelação da palavra através de Jesus, através da encarnação. Em João 8:26, eu vou ler para vocês, tá? Diz assim: existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar, e eis as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Nós tivemos Jesus em nosso meio para aprender mais ainda de Deus. Ele veio aqui para nos trazer a salvação, para nos ensinar sobre Deus. E ele foi enviado, né? Ele foi enviado por nós, para o nosso bem.
Em João 15:15 diz: Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Aqui, Jesus é o nosso irmão, né? E ele nos permitiu ter esse acesso a Deus. Porque ele veio em carne aqui na terra para nos permitir esse acesso. Amém? A revelação da palavra através das Escrituras. A Bíblia é a revelação escrita de Deus e ela abrange importantes aspectos. Ela é variada. Nisso eu quero dizer que ela é variada em seus temas, pois ela é doutrinária, ela ensina, ela é um devocional para você ter todo dia relacionamento com Deus, ela é histórica, porque tem toda a história da criação e do povo de Deus. É um livro profético e um livro prático, que traz, como eu posso dizer para vocês, ensinamentos de como proceder na sua própria vida, de como agir, né, em momentos de difícil decisão. E as escrituras ela é parcial. O que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que só o Senhor sabe, que tem coisas que ainda não nos foram reveladas, né? Mas tem coisas que já nos foram reveladas. Em Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus nos deu a lei dele, Deus nos deu a Bíblia Sagrada para aprendermos dele, para conhecermos ele. Mas tem coisas as quais ainda não entendemos e que não vamos entender aqui. Só na eternidade nós vamos entender e vamos ter o discernimento delas, né? Mas como eu estava falando para vocês, a Bíblia é completa. Por mais que a gente entenda que ela seja parcial, porque nem tudo está revelado, ela é completa. Por quê? Porque naquilo que foi revelado, ela é completa. Naquilo que está ali, ela é completa. Em Colossenses 2, do 8 ao 9, diz: Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, vejam que o ensinamento que temos, que devemos que seguir, é aquele que está na palavra de Deus. O que muitas vezes pode acontecer é a religião e pessoas começarem a colocar coisas para você que você tem que seguir, sendo que não estão na palavra. Antigamente os judeus tinham o costume de, não pode comer isso ou aquilo porque são coisas imundas, ou você tem que lavar a mão antes de comer. Mas Jesus veio e deu um basta nisso, porque ele diz que o quê? Que pior é o que sai da boca da pessoa do que aquilo que entra pela boca da pessoa. Então, é claro que há todo um cuidado que devemos tomar com as nossas vidas, não devemos agir de forma imprudente e impulsivos. Nós temos que ter domínio próprio, mas aqueles ensinamentos religiosos, não há necessidade deles, porque o ensinamento que nós precisamos, que nós devemos depender, é aquele que está nas Escrituras, é aquele que está na Palavra de Deus. As Escrituras são progressivas, porque muitas vezes a gente lê uma coisa com, sei lá, 18 anos e tem um significado. E ali 2 anos você lê a mesma coisa e tem outro significado, porque você tem outra maturidade. Tem coisas que só vamos
entender quando adquirimos mais maturidade. Tem coisas que não vão ser reveladas a nós enquanto não tivermos maturidade para absorver aquele entendimento, para entender aquilo. Eu vou achar aqui o texto de Marcos 4:28 diz: é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então veja que, como um fruto, primeiro tem a espiga e você aprende um pouco, cresce um pouco, e mais tarde tem os grãos. Você cresce mais um pouco, amadurece mais um pouco, entende mais um pouco. E depois enche-se a espiga. Então, de pouco a pouco, passo após passo, vamos crescendo em maturidade e em conhecimento da palavra de Deus. Que tem coisas que a gente não vai entender. Ah, nossa, li e já entendi tudo, a palavra de Deus. Não. Vai ser preciso um processo de amadurecimento. E as escrituras são definitivas. Ela tem começo, meio e fim. Em Judas, do 1 ao 3, 3, desculpe, diz: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Vejam que o princípio, o meio e o fim é a fé, é o nosso relacionamento com Deus e é continuar lutando pela nossa fé, continuar lutando para não desanimarmos em meio às dificuldades. E toda a Bíblia, do começo ao fim da criação, a Gênesis, a Apocalipse, aponta para o plano perfeito de Deus, o fim perfeito que Ele tem para as nossas vidas. O plano perfeito dele é que estejamos com Ele na eternidade. E é isso, gente. Busquem manter a fé de vocês firme, manter a fé de vocês ativa. E como fazemos isso? Fazemos isso através da busca diária, do devocional, de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu mandei aquele vídeo para vocês. O rapaz lá estava lendo 3 capítulos por dia. Vocês podem começar com 3, ou então começar com... Se estiverem com mais vontade, comece com 7 de uma vez, lê 7 capítulos por dia. Ele lendo 3 capítulos por dia, leu a Bíblia em 1 ano. Eu acho que lendo 7, ele deve ter lido 2 vezes no ano. Mas enfim, não fiz a conta. Mas conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, é o que nos vai manter fortes na nossa caminhada e na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Eu espero que essa aula tenha sido edificante na vida de vocês. Amém? Até mais. Não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês. E não esqueçam de comentar dizendo que já viram a aula. Tá bom, gente? Que aí eu vou saber quem já tá vendo a aula, quem não tá acompanhando, tá? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.